Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos na nossa casa querida, casa de Joana de Ângeles, nosso refúgio, onde a gente recarrega as baterias, onde a gente busca a harmonia interior e a conexão com o Pai, né? Que é mais importante. Não que a gente não possa se conectar em outros lugares, a gente pode. Mas como é bom estar junto, né? Como é bom saber que todos eles estão aqui também nos auxiliando, isso é muito bom. A gente está querendo agradecer muito, muito mesmo, a todo o auxílio que vocês deram para a nossa festa junina acontecer. Foi muito bonito ver como é que todo mundo se uniu, como é que os alimentos chegaram, todo aquele suporte, né, de brinquedos, de prendas, de barracas, gerador, tudo conseguiu estar brilhando para que a nossa festa brilhasse mais ainda. E, claro, a presença de vocês, que foi a mais importante de todas. A festa estava lotada, né? Tinha momentos que não dava nem para caminhar. Todo mundo feliz, todo mundo muito alegre, né? Festejando. E a gente gosta mesmo de festejar o amor, festejar a união, festejar a possibilidade de ajudar tantas crianças, que é o que mais importa, né? Nosso instituto precisa muito de auxílio. As obras deram agora uma desacelerada, a gente precisa realmente pagar os boletos e a festa ajudou bastante. Mas ainda temos um caminho pela frente. O que a gente pede também para não esquecer de jeito nenhum são os alimentos da cesta básica. Porque o Instituto precisa de auxílio, mas as famílias precisam dos alimentos, né? O mês delas está correndo, né? Elas receberam a cesta, mas a gente vai falando toda a palestra que precisa trazer os alimentos para compor a nossa cesta básica, o leite para o programa do leite. As crianças precisam estar bem alimentadas para conseguir, né, ter um desenvolvimento cognitivo satisfatório. A gente está fazendo um trabalho muito bonito lá durante a semana. Todos eles estão frequentando. O reforço escolar está bombando. Parece que todos estavam precisando muito de estudar para conseguir... Tem um déficit muito grande, né, em cima do estudo. Então, a gente está tentando auxiliar. E, nesse momento, a gente está pedindo encarecidamente para os pedagogos, psicopedagogos, para os professores, para que nos ajudem no reforço escolar. A demanda cresceu bastante e a gente realmente está precisando muito de ajuda para essa equipe de trabalho. O reforço escolar acontece em vários dias da semana, tanto de manhã quanto de tarde. Às vezes a gente pode ir lá e dar uma horinha do nosso trabalho, pode auxiliar essas crianças a estudarem. E eles, né, assim, têm mais chances de lidar com as dificuldades que enfrentam na escola, porque a falha de aprendizado é muito grande, a gente sabe como é que é a escola pública. Tem umas que são tão maravilhosas e tem outras que são tão difíceis para as crianças, a dificuldade é tão grande. E a gente, com o reforço escolar, consegue auxiliar eles, né, para que eles não fiquem à margem de tudo isso. Uma outra forma de ajudar, né? Eu não sei se vocês viram as camisetas novas, dessa vez brancas. Temos pretas também, com novas estampas. Olha só que lindas, olha. Toda de coraçãozinho do nosso instituto. Muito lindas. E chegou a pedidos, todo mundo desesperado. O nosso... Oi, Marcos, tudo bom? Não fui eu que cheguei, não, né? Não. Nosso caderninho, olha que lindo, gente, olha. Bloquinho de anotações com post-it, canetinha, tudo que a gente precisa para anotar e não esquecer. A gente, quando chega numa certa idade, a gente precisa disso, tá? Aquele negócio de anotar no telefone, eu não sei como é que funciona, mas esse aqui, ele salva vidas, né?
O que a gente gosta mesmo é do papel, né? Os rebeldes. Então tá aí, para botar na bolsa, super charmoso, levar para onde quiser. Tem aqui para as nossas anotações, para sentar na palestra, escrever o que é mais importante, que a gente não pode esquecer, né? Conhecimento vem e tem um ponto ou outro que chama atenção e que diz assim, cala fundo no coração, né? Isso eu não posso deixar de ler e reler várias vezes, né? São os auxílios que vêm do alto e que vêm chamando atenção para a gente. Então, caderninho lindo. Você não gosta de caderninho, Marco? Então, gostou mais da camiseta? Fica mesmo. Pois é. Então, são os auxílios que a gente vai falando e que vai ajudando tanto, né? O nosso instituto vai ajudando mesmo. E dia 22 de junho, vamos nos unir todos juntos, todos alegres, felizes, para deixar que a nossa alma se eleve um pouco de tudo aquilo que a gente tem escutado. Quanta porcaria a gente tem escutado por aí, não é verdade? O nosso ouvido desacostumou de músicas que têm um teor elevadíssimo, músicas que curam a alma, que curam o corpo. A vibração que algumas músicas possuem faz com que a gente realmente encontre lugares diferentes do que a gente tem encontrado. O mundo está muito barulhento. E, às vezes, a gente escuta uma música e a gente não dá o valor necessário para ela, né? O Dom Maia teve aqui sábado passado, não teve? Então, os meninos estão nos oferecendo para que todo esse espetáculo seja revertido para o Instituto Mãos Unidas. Vai ser 22 de junho, sábado, às 20 horas, no Cine Teatro, aqui próximo, né? Barra Point, no Shopping Barra Point. Eles têm um talento absurdo, uma sensibilidade incrível e realmente toca os corações. É para fechar os olhos e deixar a alma flutuar. Levem a família, levem os amigos, convidem os pais, as mães que vão gostar, convidem os adolescentes para ver se eles entendem o que é essa música tão diferente, né? E que deixou de ser escutada, mas que é muito importante. Eu costumo dizer existe um metrô, eu esqueci o nome do metrô em Londres, que era um metrô que estava acabado. Os moradores, eles andavam mais 2 quadras para pegar 2 metrôs à frente só para não passar por aquela estação, porque a estação estava realmente desesperadora. Tudo pichado, adictos, né? Ali próximo, se drogando. Virou também ponto de prostituição. Então, assim, a barra estava pesadíssima e ninguém queria passar nem próximo. Roubos, assaltos e vários outros tipos de violência. E eles não davam jeito naquilo. Até que eles resolveram fazer uma coisa. Botar um alto-falante tocando música clássica. Sabe o que aconteceu? Não ficou um. Não ficou um. A vibração do espaço mudou toda. E aí o que acontece? Todos aqueles irmãos, né, que encontram sintonia vão se afastando e outros vão chegando que têm a sintonia com a música clássica, que é uma música elevadíssima. Então, ali se tornou o melhor metrô, na verdade, de Londres, que hoje super bem frequentado, os moradores tranquilos, não tem roubo, não tem nada. E foi uma transformação incrível diante da música. Agora, imagina o que a gente faz no nosso corpo físico quando a gente escuta uma música mais elevada, mais edificante. Então, o convite está aí. O Dom Maia está oferecendo para a gente, além de ter uma música nesse grau de vibração, ainda por cima, toda direcionada para o bem, para o amor, para que a gente possa auxiliar todas essas crianças que necessitam tanto de uma chance. Não é verdade? E olha, que, assim, todos esses anos, eu posso dizer de cadeira para vocês, observando a transformação dessas crianças. Ela é real, verdadeira. É emocionante de ver os que já cresceram, o que eles estão fazendo com aquilo que eles receberam. É lógico que, no meio disso tudo, tem aqueles que desistem, tem aqueles que não aproveitam a oportunidade, assim como nós, né?
A vida, às vezes, traz oportunidades e a gente não enxerga. Mas aqueles que enxergaram fizeram um verdadeiro milagre nas suas vidas. Eles agarraram direitinho a oportunidade. E é muito bom ver o que eles estão fazendo. Não sei se vocês, no dia da inauguração, uma das crianças falou que ela era a primeira a se formar, a primeira a entrar numa faculdade da família inteira dela. Ninguém nunca tinha conseguido isso. E ela estava tão orgulhosa de si mesma pelo esforço que ela colocou ali no estudo, diariamente, em tudo que ela conseguiu fazer para ela chegar nesse lugar. Provavelmente é alguém que vai mudar a vida da família, muda o ciclo e começa um novo momento para todos eles, né? E é isso que o Instituto tem de proposta. Não é só o auxílio da cesta básica. A cesta básica é para facilitar com que eles possam ter o alimento, que é a primeira necessidade básica, acalmar o coração, acalmar a fome e poder agarrar essas oportunidades, que é o que nos interessa oferecer. Então, a gente agradece muito a todo o auxílio que veio de várias formas e que continua chegando. E a gente ainda vai precisar por muito tempo, porque a obra não para, o Instituto não vai parar de crescer e ainda falta um bom pedaço. A gente conta com todos vocês e, claro, né, com Joana de Ângeles ao nosso lado. Já estamos no horário. Vamos elevar os nossos pensamentos a uma prece. Agradecendo ao nosso Senhor Jesus pela tua bondade sobre nós, pelo acolhimento, pela proteção, pela presença, que faz o nosso coração se encher de alegria, de paz e de harmonia, que nos prepara pouco a pouco para receber o conhecimento. E por isso, pedimos à nossa veneranda Joana de Ângeles que envolva Marcos Santos, amigo querido da casa, trabalhador, que veio dividir com a gente seu conhecimento. Pedimos ao nosso mestre, aos nossos mentores, que nos auxiliem a todos na tarde de hoje, que possamos ser abençoados, que nosso coração se sinta quentinho, abraçado, amparado. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Graças a Deus. Boa noite. Boa tarde, noite, né, pessoal? Finalzinho de sábado. Vamos dar continuidade. Vai ter que ser por lá? Então tá bom. Vamos dar continuidade, então, ao que a Denise estava falando, né? Vamos aquecer nossos corações aqui falando de bondade, falando de benevolência, beneficência. Então, a palestra de hoje, ela vem do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11. A gente vai falar sobre a beneficência. O que tem escrito lá? Então, esse é um capítulo onde que a gente vê é o capítulo 13, como eu falei, que ele começa falando: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, ele vai falar, esse é um capítulo que fala o tempo todo de ações que a gente pode fazer para o próximo. Como a gente pode fazer, quais são os caminhos que a gente pode ter. E nessa parte específica que fala da beneficência, ele vai dar para a gente um guia rápido de como a gente identifica, de como a gente aprende o que a gente tem que fazer, aonde a gente pode procurar oportunidade e qual a importância da gente fazer isso. Então, nada mais justo, primeira coisa, de a gente explicar o que é beneficência. Para a gente ver a força dessa palavra, ela já começa que ela é uma palavra do gênero feminino. Por que isso é forte? Porque toda mulher tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para a gente poder fazer benevolência, para a gente poder fazer coisa boa para o próximo, a gente tem que estar atento a tudo que está passando em volta da gente. Senão a gente perde a oportunidade de poder ajudar nosso irmão. Então, a palavra propriamente dito, no português,
ela já é uma palavra de uma força muito grande. Quando está escrita lá no Evangelho, a gente começa a dissecar, no começo do capítulo, o capítulo já mostra para a gente a importância e a força dessa palavra. E ele traduz isso só para a caridade depois. Então, a gente entende isso, e quando vai para o dicionário, e olha de uma maneira que está escrito lá, é a prática ou virtude de fazer o bem. Então, é quase um exercício. Se é uma prática, e leva a uma virtude, a uma coisa boa, uma coisa que faz a gente se sentir bem, e se a gente pode exercitar isso, então, a gente vai ver nessa passagem de hoje que existem pontos específicos de atenção que a gente pode desenvolver, treinar, malhar, como a gente faz na academia, para poder ser mais benevolente com o nosso irmão. Depende muito da nossa atenção, depende muito daquilo que a gente está vibrando, como a Denise falou aqui no começo, muito bem, essa vibração, como ela muda o ambiente, como ela transforma o que está em volta com uma ação, às vezes, única de uma pessoa. Só o fato de ter colocado uma música lá, como ela trocou o ambiente todo. A base da beneficência é essa. Como é que as nossas atitudes, elas modificam o próximo e o ambiente. E, é claro, isso impacta positivamente na gente. Então, não é só uma filantropia, é um bem-fazer. A gente está fazendo o melhor para o outro e, automaticamente, está fazendo o bem para a gente. Mas, para falar sobre benevolência, falar sobre caridade, só tem uma pessoa que vem na minha cabeça que é o melhor exemplo de caridade. A gente só pode falar de Jesus nesse momento. O melhor exemplo que a gente tem para qualquer tipo de caridade, de amor, que possa passar na nossa cabeça. A gente pode pensar em Madre Teresa de Calcutá, a gente pode pensar em Gandhi, pode pensar em Irmã Dulce, Divaldo, Chico Xavier, mas quando a gente fala mesmo de caridade, Jesus vem pleno na nossa cabeça, vem claro, como o representante principal do que fazer para o próximo, porque ele se doou por inteiro para ensinar para a gente o que a gente tinha que fazer. E a gente ainda tem uma dificuldade enorme de aprender. E Jesus sempre ensina por parábolas. Então, eu estou brincando muito com... Passa para mim, por favor, Jana. Foi? Estou brincando muito com inteligência artificial. E aí eu perguntei lá, eu recebi essa semana, achei engraçado isso, e perguntei para a inteligência artificial como seria Jesus falando sobre parábola para os apóstolos. E veio esse desenho para mim. Né? Então, uma aula de matemática, os apóstolos sentados numa escola e Jesus explicando as parábolas no quadro verde. Só para a gente animar o começo, eu vou usar uma parábola, então, que é o óbolo da viúva. Desculpem que eu estou mudando nos dois lugares aqui para eu poder acompanhar. O que fala no óbolo da viúva, que também faz parte desse capítulo 13? Ele fala sobre a capacidade que a gente tem de entregar o nosso melhor. Por quê? Jesus estava sentado no templo, observando o que estava acontecendo. Agora foi de vez aqui. O que estava acontecendo na entrada das pessoas que estavam indo para fazer suas orações. Cada vez que chegava uma pessoa com muito recurso, uma pessoa rica, uma pessoa abastada, uma pessoa reconhecida, tirava a sua sacola, chegava perto do cofre lá do templo, virava a sacola longamente para cair todas as moedas, aquilo fazia um barulho enorme. Então, as pessoas que estavam no templo, elas sabiam quem estava doando muito, quem estava colocando muita moeda no cofre. Então, aquilo era uma forma de mostrar que estava sendo benevolente, doando bastante coisa do que eles tinham ali. E, de repente, Jesus quietinho observando, aparece uma senhora, já um pouquinho mais idosa, viúva, vai lá, tira do seu bolso 2 moedas e coloca as 2 moedas quase sem fazer barulho naquele cofre. E Jesus, usando de parábola, fala, em verdade, eu digo para vocês, chama seus apóstolos e diz, ela doou muito mais do que qualquer um que passou aqui nesse momento, porque ela doou aquilo que ia faltar para ela. O que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está ensinando que a caridade, ela não é um movimento para a gente trabalhar em cima daquilo que é de excesso para a gente, é daquilo que não vai fazer falta. É para a gente trabalhar em cima daquilo que a gente realmente precisa. É uma oportunidade de a gente aprender com a nossa própria dificuldade. Então, o que ele mostra aqui para a gente, que se eu não tenho recurso suficiente, eu posso doar o meu trabalho. Porque doando o meu trabalho, ou o pouco do que eu tenho,
e vou estar doando algum tipo de recurso. Se eu estou doente, eu posso doar para o meu irmão um pouco de ouvido, um pouco de amor, um pouco de palavra, porque, às vezes, a experiência da minha doença vai ajudar a acalmar o coração do nosso irmão. Se eu não tenho tempo, e eu acho que esse é o seu trabalho muito, Jesus mostra para a gente que a gente tem uma oportunidade de organizar a nossa vida. Então, além de ele mostrar que a gente pode ajudar o próximo, ele está mostrando como a gente pode ajudar a gente mesmo. Porque eu estou sem tempo, é porque eu não estou gerenciando meu tempo de maneira adequada com coisas que realmente importam. Então, se eu organizo meu tempo para doar meu tempo para um irmão, para poder estar aqui, para poder falar o que uma outra pessoa está precisando escutar, ou para poder trabalhar com um irmão que está precisando de um apoio, ou poder ensinar, poder fazer o nosso irmão crescer ao ponto dele poder chegar numa faculdade e vir aqui dar depois um depoimento para a gente de como isso foi importante na vida dele, eu estou me ajudando a tirar da minha vida aquilo que não importa. Eu saio daquele looping da materialidade, porque aquele tempo que eu não tenho, na verdade, está me prendendo em coisas que não importam. Então, Jesus não está falando só de dinheiro, não está falando só da atitude de cuidar do nosso irmão, ele está falando da capacidade de a gente cuidar da gente mesmo ajudando o outro. E é isso que a gente vai passar hoje aqui nessa palestra de hoje à tarde. Então, ele mostrou com essa parábola a importância da gente entregar aquilo que está mais incomodando para a gente como uma metodologia de melhorar a vida do próximo. Para esse estudo de hoje, são quatro espíritos que ditaram o volume de informação importante para esse capítulo. O Adolfo, bispo de Argel, vou falar um pouquinho de cada um, São Vicente de Paulo, Cáritas, a gente ainda tem uma passagem pequena do Espírito Protetor, e temos também de João de Bordeaux, que foram contribuições finais. Mas esses três aqui, especificamente, eles vão dar um mapa para que a gente entender como é que a gente pode trabalhar na caridade. Adolfo, que nasceu na França, se formou advogado e tinha uma tendência muito grande para as questões teológicas. E ele se desenvolveu com isso, se envolveu fortemente nisso. Foi uma pessoa que entendeu das questões da escravidão vinculadas às guerras, e se preocupou muito com as pessoas que vinham da Argélia, que vinham trabalhar em subcondições na Europa, principalmente na França. Então, com o desenvolvimento desse cuidado, ele era uma pessoa muito caridosa, ele buscava ajudar essas pessoas, ele, com o tempo, foi designado como responsável das pessoas que faziam essa transição de um país para o outro, para que essas pessoas não caíssem na desgraça e tivessem auxílio adequado. Até o ponto que ele foi eleito bispo, por ter esse cuidado todo. Então, ele sai do movimento de doação, de uma família estruturada. Ele ficou órfão aos 11 anos. Quem deu assistência para ele foi o tio. Cresceu e, assim, ele colocou a caridade dele para fora, se formando advogado e colocando tudo aquilo que ele conhecia de direito para ajudar essas pessoas ao ponto de chegar ao bispado. São Vicente de Paulo tem uma história mais interessante. São Vicente de Paulo nasceu na França também, mas a história dele parece que até ele é uma pessoa bastante azarado, as coisas aconteciam com ele em sequência e ele não desistia nunca, né? Então, São Vicente de Paulo, desde pequeno, era muito estudioso, foi para o sacerdócio, para o seminário, se formou padre. A partir daí, ele se aprofundou na questão de teologia e muito voltado para ajudar as pessoas. E ele foi para um lugar afastado, numa pequena cidade da França. E lá, uma viúva, que gostava muito das palestras dele, quando ela faleceu, ela doou toda a parte que ela tinha de herança para ele. Só que essa herança era num outro local. Então, São Vicente foi atrás das terras, foi atrás da herança, para poder pegar esse dinheiro para ajudar a paróquia. Só que estava acontecendo uma guerra. E, quando ele chegou nesse local, a cidade que ele estava buscando a terra tinha perdido a guerra. Então, ele foi praticamente colocado como perda de guerra e foi escravizado. E foi levado para um outro país para ser escravizado. Chegando lá, mesmo como escravo, ele cuidava de todos os escravos que estavam presos junto com ele, independente da nação que fosse. Ele era muito caridoso, estava o tempo se doando.
E aí a esposa do rei da cidade que ele estava viu o que ele fazia com os outros presos e se interessou pelas coisas que ele falava também. E ele começou a dar aulas para ela, e ao ponto dela pedir que ele fosse liberto da condição de escravo. Então, ele passou para uma outra posição. Só que essa cidade também estava sob guerra, e eles perderam a guerra novamente. E ele virou escravo de novo. E ele foi transferido para um outro lugar, para a Itália, e foi vendido como escravo para um químico. E esse químico morreu, ele foi vendido para uma outra pessoa, uma quarta pessoa estava vinculada ao rei da época da Europa. E ele continuou dando palestra, continuou ajudando as pessoas, ele falava de bondade, falava de caridade o tempo todo, e mais uma vez a esposa do rei da época, se eu não me engano foi de Luís XV, se afeiçoou pelo que ele falava e puxou ele para dentro da parte do reinado. E aí ele saiu de uma condição de escravizado para uma condição de praticamente o responsável por todo o cuidado das pessoas que precisavam de ajuda naquela região. E se tornou, então, mais para frente, foi canonizado e virou São Vicente de Paulo. Então, tudo parecia que dava errado na vida dele, mas ele não deixava de fazer a caridade. E, através do movimento de caridade, de ajuda, de falar do bem, falar do amor, ele foi sendo salvo, vamos dizer assim, né? Foi recebendo o presente ou a recompensa por estar fazendo a benevolência ou a caridade com os outros. E Cáritas, dizem que ela era Santa Irene, e Irene ela foi martirizada em Roma em 305, porque ela falava muito das coisas de Deus, falava muito das coisas do amor, e ela acabou sendo martirizada e morreu. Então, dizem que Cáritas é esse espírito de Irene. Então, são as três principais fontes, vocês vão entender que cada um deles tem um olhar diferente, dependendo daquilo que eles passaram. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o Adolfo, né? Adolfo, bispo de Argel. Então, ele começa falando que a beneficência vai dar para a gente tudo que a gente precisar e tudo aquilo que for de melhor nesse mundo. Mas o que a gente não precisa ter é remorso daquilo que a gente não está executando. Porque se a gente realmente deixar de executar alguma coisa, Deus é tão bom para a gente, é tão caridoso com a gente, que nem isso vai atrapalhar a nossa evolução. A gente tem que ter o foco na evolução, tem que ter o foco na benevolência, mas se a gente deixar de fazer, em algum momento a gente se atentar que isso é necessário, Deus perdoa a gente. Porque Ele sabe que esse amor é um amor enorme. O que a gente não pode deixar é o nosso sentimento ser maior daquilo que é do eu, do que é relacionado ao outro. Então, a indiferença ela acaba atrapalhando a gente demais. Então, ele mostra de uma maneira bastante clara que o amor, a caridade, tudo aquilo que pode ser feito, se ele for feito de maneira adequada, sequencial, e com a força que a gente precisa fazer, o amor que volta para a gente é tão grande, que a gente acaba se beneficiando com isso. E ele passa aqui também: compreenderei as obrigações que tende para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas. Então, aqui ele já está dando uma maneira de a gente buscar aonde a gente pode ajudar o nosso irmão. Por que ele faz isso? Por que ele traz essa atenção para a gente? Porque, normalmente, a gente tem uma viseira. Quantos de nós estamos na rua passando, tem um irmão sentado na academia, no chão, está precisando de algum alimento, está precisando de alguma coisa, a gente passa reto por aquilo com uma maneira que parece que a gente não tem nenhuma responsabilidade para aquilo. Ou se, de repente, você vê um cego tentando atravessar uma rua, fica um tempo ali sem ninguém ajudar e pode acontecer alguma coisa de maneira inadequada. Ou se acontece um acidente, a gente passa com aquilo como alguma coisa fosse tão normal. Ou se a gente olhar para a nossa mídia social, o tanto de violência, tanto de coisa ruim que tem ali dentro, e aí aquilo passa de uma maneira tão indiferente para a gente, porque está normalizado demais. Virou um movimento assim comum. A gente já nem questiona as coisas que a gente vê, porque a gente não consegue nem entender o amor que falta naquele local, porque para a gente virou uma coisa normal. Então, o que ele provoca a gente aqui? Tira essa viseira, tira esse véu que tem na sua frente e vai procurar aonde você pode ajudar. Onde é que a gente pode fazer isso? Escutando alguém de vez em quando, dando um abraço numa pessoa que está precisando de um abraço. Às vezes você enxerga no outro, na face do outro, no olho do outro, que ele está precisando, às vezes, de um aperto de mão, e a gente não faz. A gente tem o ímpeto de fazer, mas se contém, porque a gente não tem medo da reação que o outro vai ter. Então,
Então, dar um pouquinho de escuta é a mesma coisa que a gente pode fazer quando a gente dá um alimento para uma pessoa que está na rua, dá um cobertor para uma pessoa que está na rua, ou oferece água para um irmão que está precisando. Qualquer tipo de movimento que a gente faça, quando ele é de amor e é feito de coração, ele entra nesse caminho que ele está direcionando para a gente. Então, aqui ele está dizendo qual é a importância e qual é o caminho que pode ser feito para poder chegar. O que tem isso a ver com o Adolfo? Adolfo passou por isso. Adolfo procurou esse tipo de melhoria quando ele foi ajudar o povo argelino. Era a maneira que ele tinha de enxergar. Então, ele não está falando de uma coisa que ele está imaginando, ele viveu isso propriamente. Então, ele se doou desta forma e está mostrando para a gente que é um caminho, porque ele está no estado de luz, ele está no estado de bem, ele está no estado de conforto. Então, ele está vindo alertar a gente que é possível a gente ficar nesse estado também. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Uma única coisa, ela sintetiza todas as virtudes. Então, se a gente precisa ficar preocupado se a gente é bondoso, se a gente é correto, se a gente é honesto, se a gente tem outros tipos de virtude, como é que a gente consegue fazer isso? Numa única atitude de cuidado com o nosso irmão. Numa única atitude de bondade com o nosso irmão. Como eu disse, às vezes apenas num abraço, às vezes num olhar para você tentar sentir o que o outro está sentindo. Se colocar no sapato do outro, entender o que ele está precisando, às vezes simplesmente de um sorriso, de uma mão no ombro, de uma palavra que você pode, o que eu posso te ajudar? 10, 20 minutos de uma escuta valem mais do que dias de doação. Porque, às vezes, o problema, na maioria das vezes, o problema está aqui. O problema está aqui. O problema não está aqui somente. Essa parte aqui é importante. O que a gente faz aqui como instituto é importante. Mas muitos de nós que estamos aqui, inclusive eu, viemos para cá porque nosso problema ou estava aqui ou está aqui. A gente precisa desse auxílio. Então, a oportunidade de fazer a bondade, ela está em todo momento. No momento que você encontra alguém, você dá um abraço em alguém, você dá um sorriso para alguém e fala alguma coisa positiva. Eu posso chegar a encontrar o Mauro, por exemplo, que trabalha junto comigo, e discorrer sobre todos os problemas que eu tenho no meu trabalho, que ele deve conhecer melhor do que eu, porque ele deve passar mais ou menos exatamente os mesmos que eu passo. Ou posso chegar nele e dar um abraço e falar, pô, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Como é que sua semana vai ser ótima? Muda o ambiente, muda a vibração. Você muda o direcionamento daquilo que você está entregando. Eu estou entregando para ele um amor que ele vai me devolver da mesma forma. Porque eu estou sendo solidário com um tipo de sentimento que eu gostaria que chegasse em mim também. Então, este é o caminho que a gente busca. Então, se a gente traduz isso numa coisa única, simples, que é fazer a caridade, e, de novo, a caridade não é só dar dinheiro, a gente vai conseguir transformar nosso ambiente, transformar aqueles que estão próximos da gente num pensamento de positividade. Que meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo. Então, ele está de novo vindo. Eu estou aqui falando para vocês porque eu passei por isso. É na caridade que deveis procurar a paz no coração. Quem é que não se sente bem depois de ajudar alguém? Quem é que não se sente bem depois de ajudar alguém? Quem trabalha na área de saúde, de vez em quando, quando a gente vê que uma pessoa fica bem depois que você ajudou, independente do que você vai fazer, o sentimento é maravilhoso. A energia que a gente está é ótima. Você poder tirar a dor, tirar a angústia, tirar alguma coisa daquela pessoa. E, às vezes, muitas das vezes, é a palavra que ajuda, não é a caneta, é a atitude, é aquilo que a gente executa para poder ajudar o nosso irmão. Então, de novo, é impossível, se a gente não estiver fazendo coisas boas, que a gente tenha sentimento bom. Porque a nossa atitude tem que estar conectada com a nossa mente. Se a mente não estiver conectada com a nossa atitude, tudo vai desarmonizar. E a gente sabe que essa harmonia, ela não está só aqui, ela está em cada célula do nosso corpo. Então, de novo, o sentimento de plenitude, o sentimento de bem-estar, quando a gente ajuda alguém, é ótimo. Olha o sorriso das pessoas que vêm aqui receber o alimento quando a gente faz a doação das cestas, mas olha o sorriso de quem está entregando. É cansativo estar aqui de manhã cedo, vir aqui entregar, sei lá, 500 cestas, 700 cestas, quantas cestas são que a gente entrega? Cesta pra caramba.
entendeu? Sobe com cesta, desce com cesta, pesada, comida para caramba, são toneladas e toneladas de doações que a gente dá. Então, é muito bom quando as pessoas saem daqui, é uma exaustão do bem. A gente sai daqui pleno, vai para casa, começa a semana muito bem. Quando a gente vem na palestra, da mesma forma, a gente também está escutando coisa positiva, está escutando coisa boa. Então, você imagina se eu viesse aqui e começasse a fazer uma lista de reclamações para vocês aqui de cima, ou falando mal do A e do B, ao invés de a gente falar de benevolência, falar de coisa boa. Ah, mas você está falando que a vida é uma maravilha? A vida é uma maravilha, sim. Tem problemas? Claro que tem problemas. Vai depender de como a gente vai gerenciar cada problema desse. Eu posso gerenciar de maneira muito ruim, ficando chateado e triste com aquilo o tempo todo. Isso vai me ajudar a ficar mais abatido. Ou eu posso gerenciar de uma maneira tranquila, tentar entender como é que eu posso resolver aquilo com amor. Então, se uma pessoa está muito brava com você, qual é a melhor maneira de você chegar próximo dessa pessoa? Baixando a sua voz e abraçando. Não adianta você elevar a sua voz e se afastar. Você vai fazer 2 movimentos que vão acabar vibrando diferente. Então, dessa maneira, a gente faz a caridade, conectando com o nosso irmão da melhor maneira possível. Então, é um remédio. A gente tem um remédio, que é um remédio que a gente pode fazer, a gente pode construir, eu não preciso ir na farmácia comprar. Eu tenho esse remédio dentro de mim. Eu posso executar e usar ele na dosagem que eu quiser. Ele não tem contraindicação, ele não faz mal para ninguém. Não dá overdose. Eu nunca vi ninguém morrer de overdose de amor. Alguém já morreu de overdose de amor? Não. As pessoas morrem de depressão, morrem de problemas de tristeza? Morrem. De amor ninguém morre. Então, a gente tem um remédio para poder usar e a gente não usa. Eu coloquei essa foto de Jesus aqui porque até Jesus recebia amor. Ah, Jesus era um doador crônico, um doador intenso de amor. Sim, mas ele recebia amor do Pai o tempo todo, quando ele se conectava com o Pai. Porque ele também precisava, de tempos em tempos, se afastar um pouco para se conectar com o Pai, porque ele recebia o amor do Pai. Então, esse ciclo de amor ele é importante. A gente doa e a gente recebe. Então, Jesus doava muito, recebia muito. Um ponto importante, que às vezes a gente usa as questões daquilo que a gente pode fazer e transforma isso em queixa. Então, em vez de a gente agradecer a Deus as coisas simples que a gente tem, a gente se pontua nas coisas que são ruins e começa a fazer reclamações. Então, eu acordo, só o fato de eu acordar já é uma bênção maravilhosa. O fato de a gente estar aqui agora é uma bênção maravilhosa. Quem agradeceu quando acordou de manhã e abriu os olhos? Muito pouca gente. Muito pouca gente. Quem olhou para fora e viu, ai, que dia sol maravilhoso, hoje vai ser um dia abençoado. Se a gente se acostuma a fazer esse tipo de coisa, a gente já começa com uma vibração excelente. Agora, quem acordou e pegou o celular e abriu na mídia social assim que levantou? Não precisa levantar a mão, não, gente. Tá? Não faz isso, por favor. Aposto que 99,9% das pessoas fez isso. Algumas agradeceram a Deus e já pegaram o telefone. E ali a gente já começa a receber input de coisa negativa. É compra, é violência, pessoas dançando de maneira sem sentido, alguém vendendo alguma coisa, alguém demonstrando uma felicidade que não existe. Então, a gente acaba sendo assim, acometido por várias coisas que não tem sentido nenhum. Por quê? A gente depois não entende que a gente começa a ter processos depressivos, que a gente começa a ter reclamações, começa a ter uma visão um pouco turva, minha cabeça começa a pensar, pô, mas que coisa ruim que aconteceu, não sei o quê, aquele dia ontem. Aí você começa a reviver problemas porque você está recebendo só energia negativa. Agora, se alguém acordou, agradeceu a Deus, fez uma oração, abriu o evangelho, foi dar uma mandada, pisou numa grama, foi na praia, pisou na areia, abraçou um irmão, fez um evangelho do lar, e entrou nessa rotina de fazer as coisas boas, a chance de estar de mau humor agora é muito pequena. É muito pequena. Mesmo que tenha acontecido uma coisa no meio do caminho, tudo que você fez, que você consumiu de positividade durante o dia, ele te mantém num nível muito elevado de vibração. Então, os tropeços eles vão doer menos, as pedras vão parecer bem menores. E é um pouco isso do que vem colocando aqui. Às vezes, a gente tem essa tendência de olhar o que é negativo e a gente se isola. A gente usa isso como uma bengala e reclama de Deus.
que é pior, né? Põe a culpa em quem está dando mais amor para a gente. Então, é um jogo de ping-pong que é desleal, porque Jesus está montando uma bolinha cheia de amor para a gente, ele está mandando uma bolinha cheia de ódio para ele. Ele limpa a bolinha inteira e devolve cheia de amor para a gente. A gente enche a bolinha de ódio e manda para ele. Não é justo isso. Não é justo com Deus, que vai perdoar a gente o tempo todo. Como ele é justíssimo e está sempre com o seu coração pleno de amor, ele vai sempre devolver essa bolinha de amor para a gente, e a gente tem que aprender a receber e guardar esse amor. E transformar esse amor em bolinhas que vão para os outros. É claro que ele quer receber nosso amor, porque a gente tem que ter fé nele. Mas é muito bom também quando a gente recebe esse amor e passa para os nossos irmãos. A gente transforma em amor para o mundo. A gente positiva o mundo e transforma o mundo positivamente também. São Vicente de Paula. São Vicente, como eu disse, o azarado, entre aspas, né, o mais que buscou ao tempo todo usar da bondade, ele vem e diz assim, ele começa falando assim, sede bons e caridosos, essa é a chave do céu. Então, ele está entregando para a gente aquilo que São Pedro segura para a gente poder chegar lá perto de Jesus, teoricamente. Se a gente quer ascender positivamente, se a gente entende que a gente precisa ascender positivamente, a chave para poder chegar nesse caminho é a vibração do bem, é o amor, é a caridade, é aquilo que eu faço para poder ajudar o outro. É uma chave simples. Por que a gente não faz de maneira corriqueira a entrega desse amor para os nossos irmãos assim o tempo todo? Porque estamos muito presos na materialidade. Então, o que a gente prende a gente aqui nesse mundo afasta a gente dessa chave, dessa abertura, dessa conexão que pode nos levar para um momento ou para um lugar melhor. Se no dia que eu fizer meu desencarne, eu estiver pensando só em coisas ruins, estiver com ódio, estiver com raiva, estiver com revanchismo, estiver com vontade de vingança, qual é a chance de vocês me encontrarem lá no nosso lar? Zero. Zero. A não ser que eu tenha uma epifania nesse momento e tenha um pensamento muito elevado pedindo perdão a Deus, do meu coração, a chance de eu ir para um lugar mais elevado é mínima. Eu vou para onde minha vibração está me levando. Porque, às vezes, a gente se vê encaminhando para lugares que não são tão energeticamente bons. Porque a nossa vibração está puxando a gente para lá. A gente tem um magnetismo forte para isso. Então, se eu tiver com um pensamento muito ruim, minha tendência é ir para lugares ruins. Minha tendência é ter atitudes que são condizentes com aquele meu pensamento. Não é porque eu quero, é porque está acontecendo de maneira automática, porque tudo que é meu está vibrando naquela linha. Então, eu brinquei na palestra de quarta-feira, que, ao contrário, se a gente pensa positivamente, ajuda a gente muito. Então, eu quero comprar um carro novo, vermelho, da marca X. Então, se eu decido agora que eu quero comprar um carro novo, vermelho, da marca X, a chance de eu sair daqui, ir para minha casa e encontrar vários carros vermelhos da marca X é enorme. Por quê? A minha mente vai estar conectada com aquilo que eu estou desejando. E se aquilo positivamente está me drenando, me direcionando para aquilo, eu vou ter mais atenção para aquele negócio. Eu vou estar vibrando mais alinhado com aquele negócio. Então, se eu estiver vibrando positivamente para aquilo, eu vou ter mais chance de ter atenção. Então, se eu estou vibrando na benevolência, no amor e na caridade, eu vou ter mais oportunidade de executar isso mais tranquilamente. Como eu disse, às vezes apenas um abraço de um irmão, perguntando se você está precisando de alguma coisa. Isso já ajuda muito. Mas São Vicente continua, né? Sede bons, amparais os seus irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abram-se um caminho da felicidade eterna. Então, ele deu vários pontos para a gente poder ser bom, ajuda o irmão, esteja com o irmão, e só pediu uma coisa: deixa de ser egoísta. Por que o egoísmo é tão importante e tão impactante naquilo que a gente faz aqui nesse mundo de maneira negativa? Porque são as coisas da materialidade que deixam a gente egoísta. Então, eu fico mais egoísta porque eu quero ascender na carreira, eu fico mais egoísta porque eu quero ter um carro igual ao do outro, eu fico mais egoísta porque minha casa eu acho que ela é pequena, a do outro é melhor, eu fico mais egoísta porque o outro executou alguma coisa melhor do que eu fico mais egoísta porque chega informação em mim de coisas que eu não tenho acesso, e eu quero ter acesso para aquilo, e aí eu começo a me cobrar, a fazer coisas para poder chegar naquele lugar, independente do que eu tenha que fazer.
Então, eu passo a olhar retamente, sem me importar o que está acontecendo do nada. É a mesma coisa que eu pegar uma vassoura, colocar aqui na minha barriga e passar aqui no corredor. Eu vou sair batendo com a vassoura em todo mundo. Vai machucar as pessoas. Mas se eu entender que isso é para limpar o caminho e não me importar, eu vou achar que o caminho está limpo. Então, o egoísmo ele é tão importante desse ponto de vista que ele leva a gente a ficar cego. Ele leva a gente a ficar cego e impede a gente de fazer bondade, impede a gente de olhar o impacto da coisa que a gente faz de ruim para o outro, mesmo que eu acho que a coisa seja boa para mim. Então, se eu tenho a oportunidade de ganhar um dinheiro muito grande, mas isso vai prejudicar um monte de pessoa, eu não posso entender que isso seja uma coisa boa. Ou eu vou ser promovido na minha carreira, mas eu vou prejudicar 2 ou 3 pessoas para acontecer isso. Isso não pode ser uma coisa boa. Isso não pode me fazer bem a longo prazo. Porque toda atitude que eu estiver fazendo aqui, eu estou colocando pedras na minha sacola. Eu estou aumentando a minha responsabilidade das coisas que eu estou fazendo. E eu estou deixando de fazer bondade. Então, quando a gente faz a bondade, eu tiro as pedras. Eu esvazio a minha sacola. A nossa sacola já vem com algumas pedras que a gente precisa trabalhar. A gente não precisa colocar mais pedra na sacola que a gente carrega. Então, fazendo a bondade, a gente consegue tirar. Mas, cada vez que eu deixo de fazer a bondade, uma pedrinha vai para dentro. Agora, quando eu faço coisas que são contrárias à bondade, a pedra que entra é pesada. E ela atrapalha a gente. E é isso que o egoísmo leva a gente a fazer. Que a gente realmente fica cego nas nossas atitudes. E Jesus, né, ele volta aqui falando que Jesus é o maior exemplo. Né? Jesus falou para a gente que as virtudes vêm do amor. Então, por que a gente não simplesmente não aceita o convite de Jesus? Ele está com a mão esticada para a gente o tempo todo. Ele não está todo o tempo te oferecendo, ele não trouxe várias informações para a gente de amor, ele não mostrou para a gente qual é o caminho. Então, por que a gente deixa ele sempre com a mão esticada? Não é através dele que a gente chega no Pai? E para a gente chegar em Jesus, não é a bondade, não é o amor que a gente precisa executar? Então, por que isso é tão difícil? A gente pensa nisso, a gente faz um exame de consciência para entender por que não seguramos na mão de Jesus, já que ele está o tempo todo esticando a mão para a gente. Tem uma coisa que nosso dia a dia, ele ocupa a nossa mente com coisas tão inúteis, com coisas tão superficiais, tão voláteis, que a gente deixa de lembrar que Jesus está do nosso lado. E a gente, às vezes, precisa, que nem São Tomé, enxergar e ver Jesus. Ah, mas eu não vejo Jesus. Não vê porque não quer. Porque Jesus está aqui do nosso lado o tempo todo. É só você esticar a tua mão, você vai estar sentindo Ele está junto contigo. Conversa com Ele, pede ajuda para Ele, pede orientação para Ele. Ele vai te dar esse caminho. As lições necessárias Ele já trouxe para a gente em forma de parábola. Mas os entendimentos daquilo que você precisa executar, é só você esticar a sua mão. E essa mão não é uma mão física, é uma mão daqui, do coração. Uma mão que transpõe energia positiva, conecta a vibração de Jesus, conecta a vibração de Deus, uma vibração elevada, uma vibração de paz, uma vibração que é transformadora, transforma a gente, faz a gente se sentir melhor. Quando a gente medita, ou quando a gente ora, a gente está se conectando com Deus dessa forma, a gente está se harmonizando. Quando a gente escuta uma música clássica, bonita, harmônica, com todas as notas bem colocadas, a gente está se conectando com Deus. Agora, se eu escutar aquela música batidona, rápida, tal, aquilo me dá uma irritação, meu coração acelera. A gente sente essa transformação. Então, Jesus mostra para a gente que a gente pode chegar lá. É só pegar a mão dele. São Vicente coloca, homens de bem, de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente. Então, a beneficência, a benevolência, a bondade, não é um trabalho de um. Ela começa com um. Joana começou um trabalho, todo o grupo aqui, via Iraci, começou um trabalho, Divaldo começou um trabalho, Chico começou um trabalho, várias pessoas a gente pode citar que começaram trabalhos sozinhos, mas vários se juntaram para poder fazer o que a gente está fazendo agora. Construir instituto, está aqui dando orientação para as pessoas, fazer tratamento. Esse é um trabalho de todos, é responsabilidade de todos. E aí ele fala, não precisa ser forte. Não precisa, e se você se achar fraco, você tem que entender que o que você tem de fortaleza é onde você pode usar. Então, eu não posso fazer isso, eu sou fraco, eu não tenho força para isso. Alguma coisa em você é boa.
Você sabe o que você é bom. Entenda naquilo que você é bom e o que você pode doar para o outro. Lembra lá do óbolo da viúva? Ela doou aquilo que ela precisava. Então, o que você precisa? Aquilo que você precisa é aquilo que você pode doar. Trabalha no que você está precisando, naquilo que você entende que é necessário para você, no outro. E esse espelho vai ser um espelho de amor, é um reflexo do seu amor. Ele vai te ajudar a crescer. Então, independente de eu ser forte ou ser fraco, São Vicente já vinha falando, trabalha isso que vai te ajudar. Porque a caridade é uma virtude fundamental para repousar no edifício das virtudes terrenas. Então, quando eu construo aqui, eu estou fazendo uma caridade, mas eu estou buscando o que eu vou receber lá na frente. Não é a virtude que eu aplico aqui, ela vai ser referência lá na frente. E aqui ele coloca, né, em todos os mundos. É uma âncora de salvação. Então, mesmo deste plano, de outro plano, as ajudas que a gente recebe, as orientações que a gente recebe, o amor é um sentimento intenso, que ele está pleno em todo mundo, porque ele vem de Deus. Ele está presente no universo. Então, se a gente aplica aqui, a gente está replicando isso para fora, não só neste mundo, mas em todos os mundos também. O maior exemplo do que a gente podia fazer de caridade está aqui. Instituto Mãos Unidas. Olha quantas crianças estavam sendo ajudadas aqui. Olha o que a gente... Se vocês entrarem no Facebook lá do Seja, toda semana tem, preciso de arroz, preciso de feijão, preciso de óleo, preciso de proteína. Toda semana tem. É só vocês olharem lá a oportunidade que tem para ajudar. Mas é só isso que o Instituto faz? Não. Olha as crianças que estão sendo ajudadas. Olha a orientação que a gente vê dentro da Casa das Famílias. Olha o estudo. Olha a formação de música, olha a formação de esporte, olha a formação, e agora em padeiro, né, que a gente vai trabalhar bastante lá, né? Olha as oportunidades que a gente está dando para a pessoa aprender a fazer um ofício, para que ela mesma se ajude. Porque a ideia é a gente ajudar o próximo para que ele se ajude também e vai poder ajudar um outro. Isso vira um ambiente de troca, de crescimento, de amor contínuo. É isso que a gente está desenvolvendo aqui, é isso que o Instituto quer, é isso que a gente procura. Por isso que a gente pede ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, a gente também está ajudando de alguma forma. Vamos aqui para a Cárita. Então, Cárita, ela já tem um olhar mais ou menos direcionado para onde as coisas estão acontecendo. Então, ela vai mostrar, na visão dela, onde que ela encontra as coisas. Então, ela coloca que ela saiu de manhã e foi observar o que estava acontecendo onde ela estava passando. Então, ela viu miséria, ela viu lágrima, ela viu dificuldade. E ela viu também a importância da gente identificar isso, porque a gente pode, como ela colocou aqui, secar essas lágrimas. A nossa responsabilidade é identificar onde é que está isso, para que a gente possa, de alguma forma, atuar e secar essas lágrimas. E, para isso, a gente precisa de coragem. Porque, muitas das vezes, a gente se acovarda mesmo. A gente tem dificuldade de tomar atitude. A gente tem medo de tomar atitude, porque a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir. A gente tem medo de tomar atitude, porque, às vezes, a gente vai ser julgado de alguma forma. Às vezes, a gente tem medo de falar de Jesus na rua, porque as pessoas podem caçoar de você ou minimizar você porque você está falando de Jesus. É porque o entendimento daquilo que está dentro de você, como ele está mais elevado, igualzinho aconteceu lá na estação de metrô, incomoda o que está em volta. Então, o que está em volta, a primeira reação é agredir, e depois ela vai se esvaindo. Mas, se a gente tem a coragem, a gente mantém o nosso amor, a gente modifica aquele lugar. A gente transforma aquele ambiente com atitude. Então, a gente é capaz, sim, de secar lágrimas. Então, ela enxergou e mostrou a oportunidade de estar lá. Procurem lá, onde tiver lágrimas, é onde tem a oportunidade de vocês ajudarem. E, de novo, a lágrima não está sempre relacionada ao sofrimento de quem está com fome ou que está morando em lugar ruim. A lágrima está em cada um de vocês aqui. Porque cada um de vocês aqui tem seus momentos de lágrimas, como eu tenho, como a Denise tem, como a Iraci tem, como o Chico tinha, como a Joana tinha. Todos temos isso, faz parte do nosso desenvolvimento. Nós também precisamos de ajuda. E quando a gente ajuda, a gente está se ajudando também. A gente troca esse amor. E esse amor que ele constrói, ele transforma a gente e o próximo. É só a gente ter coragem de procurar onde está.
Ela fala também que encontrou pessoas pobres, idosos, de muita dificuldade trabalhando, com muita falta de compaixão de quem passava em volta. Então, também, essa questão da ignorância, a questão de não entender o que está passando ali, não ter um olhar para o entorno, passar daquilo como aquilo fosse uma coisa comum, que não impacta na minha vida, que estou passando por ali, é muito ruim também. Então, esse olhar do aonde, e olhar, entender aonde a gente pode ajudar, é muito importante. Porque quando eu ignoro, só o fato de ignorar, eu também estou mandando uma mensagem negativa para aquela pessoa. Porque a ser agredido é muito ruim, mas ser ignorado é muito ruim também. Você se sentir um pária, se sentir separado, assim, totalmente separado, porque as pessoas não te enxergam, ou fazem questão de não te enxergar, é muito ruim, isso deprime, isso acaba com o ser humano. Então, mais uma vez, às vezes só o fato de você parar e olhar para aquela pessoa e dar um bom dia, você já está fazendo o dia daquela pessoa melhor. Por isso que ela pede aqui para ser generosa. Então, ela faz um convite. Ela convida a gente para um banquete que ela está oferecendo, numa árvore onde tem tudo que para saciar a gente. É uma árvore bela, está cheia de flores, está cheia de frutos. Onde é que está essa árvore? A árvore está lá onde as oportunidades estão, porque se a gente for lá e fizer a coleta onde estão as oportunidades de ajuda, a gente vai estar se alimentando do melhor. A gente vai estar se alimentando do bem, a gente vai estar se alimentando daquilo que transforma aquilo que a gente precisa que seja transformado. Então, eu entendo na colheita do ajuda do irmão como modificar aquilo que me faz mal. Eu harmonizo positivamente o meu amor com o amor do irmão. E essa troca, ela é completamente transformadora, ao ponto de ela comparar aqui com uma árvore que vai nutrir você. Você vai poder ir ao banquete. Então, o fato de você ajudar o próximo, você está se alimentando, está saciando toda a sua fome, toda a sua sede das necessidades que você tem. Não é a fome física ou a sede física. É a fome e a sede da alma, daquilo que impacta na gente no nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece de trabalhar. Então, ela fala, vem para essa árvore, vem aqui fazer esse banquete comigo, onde eu vou poder te ensinar a ajudar o nosso irmão a ser melhor e, ao mesmo tempo, ajudar você a ser melhor. E ela coloca, não tema, eu vou conduzir vocês a esse caminho, porque eu sou a caridade. Ela termina a passagem dela nessa leitura falando disso. Eu sou o caminho, eu vou levar você até lá, que é o mesmo caminho que Jesus falou que chega no Pai. Exatamente a mesma coisa. As nossas atitudes, próximas às atitudes de Jesus, para chegar até Ele e para levar a gente até o Pai, para a gente ser elevado até o Pai. Qual é a maravilha que seria se todos nós aqui estivéssemos plenamente, o tempo todo, vibrando na mesma vibração de Deus? Não teríamos doença, não teríamos preocupação. Aliás, não estaríamos mais aqui, né? Seríamos todos mais iluminados, energéticos, estaríamos fazendo outras coisas em outros lugares. Então, essa que é a ideia. Se a ideia é, através do amor, através da benevolência, através da paz, a gente construir esse caminho para chegar no Pai, mais uma vez, por que não fazemos isso? Porque é tão difícil a gente entender que tem que chegar nesse caminho. E a caridade está querendo conduzir a gente. Ela está mostrando que ela é a chave, que ela é o caminho. Então, vamos lá, gente. A gente tem essa oportunidade. Várias maneiras de fazer a caridade. E todo mundo, na maioria das vezes, entende que a caridade é uma esmola. Da mesma maneira lá do óbolo da viúva. Então, caridade não é só doação, gente. Caridade é cuidado. Caridade é autocuidado. A gente tem que ser caridoso com a gente mesmo também, saber os nossos limites. Caridade é atitude, caridade é coragem. São as palavras que a gente viu nessa passagem até agora. Então, caridade não é só apenas uma doação de alguma coisa. A doação faz parte, sim, é importante, mas a caridade ela é transformadora quando ela vem do coração. Quando ela muda a nossa atitude, e essa atitude, se ela for frequente, ela ajuda a gente muito. Então, eles pedem para a gente aqui descobrir nos nossos corações a brecha que a gente pode penetrar no outro. Esse é um grande aspecto da caridade.
Então, se eu encontro com uma pessoa, ela está com a cara completamente fechada, e eu falo, eu não vou falar com essa pessoa hoje, não. Não vou dar nem bom dia. Vou passar reto. Será que essa pessoa não está precisando de um abraço? Será que essa pessoa não está precisando de uma palavra? Será que essa pessoa não está realmente ali com um outdoor falando, gente, por favor, me ajuda? E aí eu simplesmente passo de lado e deixo ela passar? A gente não pode ser caridoso. Eu vou tomar uma bronca. Às vezes a gente se surpreende. Só com uma atitude de falar, cara, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ou, vem cá, meu irmão, me dá um abraço. Toma um pouco da minha energia aqui, eu acho que você está precisando. Isso já é uma mudança muito grande. Então, aonde a gente encontra isso no outro? É difícil. Pode parecer engraçado. Às vezes a gente se questiona que isso é muito difícil de fazer. Pode parecer que o que a gente está falando é uma coisa que, isso aí é bobeira. Mas eu aposto com vocês, se vocês mudarem a sua atitude durante 1 ou 2 semanas, só num bom dia, num abraço, num aperto de mão das pessoas que vocês têm mais dificuldade, a relação de vocês vai mudar. Aposto com vocês que vocês estão conectando com aquilo que ele precisa. Então, doe para aquele que precisa aquilo que ele está rechaçando de você, que provavelmente ele está querendo apoio, ele não está querendo brigar contigo. E esse é o convite. Se a gente pode falar de Irmão Dulce, pode falar, como eu disse, de Madre Teresa de Calcutá, pode ter vários exemplos de coisas boas, mas no frigir dos ovos, não importa aquilo que a gente tem, importa o que a gente é capaz de colocar. Então, muitas das pessoas falam, eu sou pobre, eu não posso ajudar, eu sou doente, eu não posso ajudar, eu tenho dificuldades, eu não posso ajudar. Pode ajudar sim, você pode ajudar sendo indulgente, que é isso que eu acabei de falar aqui agora, entendendo o outro, sendo caridoso, compreensivo com o outro, não achando que o que o outro está fazendo é uma agressão para você, que aquilo é pessoal. Na verdade, aquela pessoa está precisando de ajuda, ela precisa de entendimento, ela precisa de perdão. Então, quando eu perdoo o próximo por alguma coisa que ele fez, por mais grave que tenha sido aquilo, eu estou sendo indulgente, eu estou sendo caridoso dessa forma também. Então, de novo, não é o fato de ser rico, pobre, ser doente, ser saudável, estar preparado, não estar preparado, ter conhecimento, não ter conhecimento. Isso é questão de atitude. Quantas pessoas que são extremamente simples, têm um amor tão grande no coração, que só o fato de estar próximo de você, você se sente tão bem, às vezes a gente nem percebe, que aquela pessoa está emitindo coisa positiva para você o tempo todo. Agora, quantas pessoas que parecem tão boas, né, tão reconhecidas, tão cheias de vitalidade, tão cheias de riqueza, que você chega do lado e você começa a se sentir tão mal, você nem sabe por que está se sentindo mal. Porque a gente não sabe o que a pessoa fez para conseguir tudo aquilo. Ela não sabe como ela construiu tudo aquilo. E ela acaba trabalhando na sua construção, naquilo que você precisa para você. Então, o ambiente te influencia, sim, da mesma maneira que você pode influenciar o ambiente. Então, trabalhe isso na sua cabeça. Porque, se você pensar positivamente, você é capaz de mudar o ambiente. Vou acabar já, tá? Então, de tudo que a gente tem que colocar, que eles colocam como da coisa mais importante, não importa o que você vai fazer, importa que a sua capacidade de doar. Então, ele fala, vai e doa, dai. Várias vezes, dai se você tem inteligência, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o coração. Então, se você é um poeta, se você é um pintor, se você é um escultor, faz alguma coisa boa para tocar no coração do outro. Faz uma música boa que toca o coração do outro. Faz uma escultura que vai lembrar de alguma coisa boa para o outro. Faz uma doação para que aquilo seja convertido em algum bem para uma pessoa que está precisando. Então, usa a sua habilidade. Qualquer um pode usar a sua habilidade que você recebeu, que você tem, para poder fazer o bem, doando de alguma forma. Então, e ele termina o capítulo dizendo assim, qualquer coisa que você doar aqui, ela vai estar 100 vezes aumentada quando você for para outro lugar. Então, olha a potência de fazer uma coisa positiva. Olha como é bom a gente ter uma atividade positiva. Então, se uma coisa boa eu multiplico por 100, por que eu deixo de fazer a bondade todos os dias? Então, meu questionamento, meu recado e meu pedido para vocês é, passem seus próximos dias questionando o que você pode fazer de bem aonde você está passando, lembrando que você vai multiplicar por 100 vezes na sua conta lá, na entrada junto do Pai. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da palestra.
momento do passe, pedimos aos médiuns que tomem posições. Não há manifestações. Há amor. Mergulho na psicosfera divina. Encontro com o Pai. Encontro com as energias que nos curam, que balsamizam nosso sofrimento, que nos enchem de energia, de coragem para prosseguir. Momento de trazer à consciência as necessidades de mudanças internas, de refletir sobre nossas falas, nossas posturas diante da vida. Momento de nos lembrar de quem somos filhos e de como somos amados e amparados. Senhor, esse é o nosso momento contigo. Que possamos receber o teu abraço, o teu colo, a tua luz. Que possamos ter a consciência de que tu estás sempre à frente, de que tu estás sempre conosco, agora e sempre. Graças a Deus.
teu amor, por tanto que recebemos, por tanto que temos recebido, pelo carinho de nossos mentores, pelo estudo, por essa casa que nos acolhe a todos, por esta casa que acolhe tantos outros, pelo amor que se multiplica através de nossas mãos, no convite que nos faz ao olhar ao próximo. No mundo de tantas contradições, de um lado tanto luxo, tantos exageros, do outro tanta miséria, tantas guerras, tanto sofrimento, que possamos, Senhor, nos lembrar que somos humanos, exercitando a humanidade, exercitando aquilo que nos ensinastes, pois tua mão sempre esteve estendida em nossa direção, que as nossas estejam estendidas em direção a quem mais necessita. Que possamos nos lembrar que devemos ser o amor dentro da família, no nosso trabalho, no centro espírita. Que devemos ser o amor no trânsito, no mercado, nas ruas, seja onde quer que andemos, que possamos ser o amor, nos lembrar dos teus ensinamentos e modificar a paisagem que ainda está tão envolta num nevoeiro, mas que somos sim capazes de acender a nossa luz, brilhar, mesmo quando o sofrimento tenta nos abater, porque tu estás conosco, porque tu estás aqui. E não temos mais lugar para o medo, medo de perder, medo de não ter, medo de sentir dor. Não, Senhor, porque faz de nós aquilo que é a tua vontade, pois a tua vontade é o melhor, a tua vontade é o maior amor. E que esse amor, Senhor, se espraie por toda a nossa terra, curando, abençoando, redirecionando nós tão pequeninos, no olhar que nos faz grande, no sorriso que nos faz humanos, na caridade que nos faz, Senhor, sermos chamados de filhos de Deus. Abençoa-nos, Mestre, nos mostra o caminho e que a gente possa não desistir de seguir a tua luz. Obrigado, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Aqueles que desejarem saber mais informações sobre o evento do Duo Maia que vai acontecer sábado que vem, né? Dia 22, às 20 horas, basta ir até a secretaria. A abertura do teatro será às 19h30 e as cadeiras não são numeradas, vão ser por ordem de chegada. Inteira ou solidário, que será 50% mais 1 quilo de alimento, que vai beneficiar também o nosso instituto. A venda vai ser na secretaria ou no site do SEJA. Convidem, presenteiem, nos auxiliem a encher esse teatro e encher o nosso Instituto de Amor através da música, erudita sim, e que pode ser um grande presente para os nossos amigos e nossos irmãos.
A gente agradece a todos. Quem precisar de atendimento fraterno, basta permanecer aqui no auditório. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Graças a Deus.